Olá, meus queridos, tudo bem? Eu às vezes tenho espaçado um pouco mais os vídeos na intenção de pegar todos os comentários que vêm ali em box e tentar, com aqueles comentários, perceber qual é a curiosidade, qual é o tema mais interessante para vocês, para assim também poder gravar algo que seja interessante para todos e que seja relevante, porque muitos temas são interessantes, mas não são relevantes no nosso dia a dia, não são relevantes na nossa rotina diária, no nosso comportamento. Então, o meu desejo aqui neste momento do projeto Integrar é dar para vocês conteúdos, informações que sejam relevantes para o dia de vocês, que traduzem num novo comportamento, numa nova percepção de vida, numa nova percepção de pessoas, numa nova percepção de situação, ok? Veja só, hoje o tema escolhido foi aceitação. Uma palavra tão simples e tão banal, nós usamos assim, aceito ou não aceito, nós usamos com tanta facilidade, porém, a aceitação guarda em si uma proposta de vida extremamente valorosa. Muitos confundem aceitação com concordância. E quando existe concordância, às vezes se instaura o conflito, se instaura o julgamento, se instaura a distância. Agora, na aceitação, isso não acontece. Por quê? Quando eu concordo com alguma coisa, com uma decisão, com alguma coisa, com algum fato em si, quando eu concordo com aquele fato, significa que eu já fiz um julgamento, eu percebi a situação dentro da minha racionalidade, né? Dentro do meu julgamento e já dei uma sentença, vamos dizer assim. Eu já julguei, já sentenciei, então eu concordo ou não concordo. Isso é concordância. Aceitação exclui-se o julgamento. Aceitação é simplesmente ver o fato como ele é em si. O copo de água caiu da mesa. Ponto final. Ah, mas foi fulano, foi Beltrano, molhou isso, molhou aquilo. Aí tudo é julgamento. Esquece isso. O fato em si, o copo de água caiu da mesa. Acabou. Caiu da mesa. O restante é consequência. Então, se eu aprender a aceitar determinados fatos na minha vida sem o julgamento, eu abro um arsenal de habilidades dentro de mim mesmo para aprender a lidar com aquilo na minha vida. Por exemplo, eu recebi há algum tempo já um texto e esse texto ele ilustra essa questão da aceitação, principalmente nos relacionamentos. Conta-nos o texto o seguinte: havia uma padaria perto da minha casa. Esta padaria fazia bolos, doces, sequilhos, bolachas deliciosas, saborosas. E eu todos os dias, como eu amava sequilhos, aquela bolachinha que tem uma gota de goiabada no centro, eu amava sequilhos, eu passava então naquela padaria na volta do trabalho, comprava uma porção de sequilhos e trazia para minha casa e com café eu saboreava aquele doce, aquela bolacha de uma forma assim única. Era um momento especial na minha tarde, principalmente no inverno. Era um momento especial. Mas eu comecei a observar que a parte que eu mais gostava, que era aquela gota de goiabada no centro dos sequilhos, era muito pouca.
Era muito pouco, uma porção muito minúscula que ali eles colocavam no centro dos sequilhos. Então eu tive a brilhante ideia, né, de passar na padaria, reclamar, né, e sugerir para o padeiro que ele colocasse um pouco mais de goiabada nos sequilhos. Tudo bem. Certo dia, passando ali naquela padaria, o dono da padaria me chamou. Olha, eu tenho os sequilhos, mandei fazer os sequilhos que você gostava. Aí eu olhei aquele sequilho cheio de goiabada em cima, até maior um pouco os sequilhos e com um tanto de goiabada assim que saltou aos olhos. Eu fiquei com água na boca, comprei os sequilhos, levei para minha casa e vamos lá fazer o café e comer aqueles saborosos sequilhos. Na primeira mordida, eu senti que alguma coisa não estava adequada. Estava enjoativo, muito enjoativo, tão enjoativo que eu não consegui comer os sequilhos inteiro. Na metade eu já tinha parado e já me dava náuseas e eu não quis mais saber dos sequilhos. E eu pensei, nossa, eu achei que com mais goiabada, que era o que eu mais gostava, eu achei que com mais goiabada seria mais gostoso e acabei estragando os sequilhos. Bom, tudo bem. Fui embora trabalhar no outro dia. Quando eu passei de novo perto da padaria, o padeiro me chamou. Olha, hoje tem os seus sequilhos de novo. E eu, com vergonha, muito envergonhada, fui lá e comprei os sequilhos sem falar nada. Comprei os sequilhos, vim para minha casa, fiz o café, raspei toda a goiabada dos sequilhos, porque seria muito enjoativo, e comi então os sequilhos quase sem goiabada, como era antes de eu reclamar e sugerir a diferença para o padeiro. E assim foi. E eu pus-me a pensar se de repente não é exatamente isso que nós fazemos nos nossos relacionamentos. Aqueles sequilhos era saboroso do jeito que ele era. Fui eu que, amando o que eu amava, quis transformá-lo para que fosse do meu jeito. Sem entender que se do meu jeito fosse, eu não o gostaria, eu o rejeitaria. Sabe, aceitar as coisas como elas são não é concordar se está certo, se está errado, se foi válido, se não foi válido, se deveria ser diferente, não importa. Aceitar é simplesmente entender, compreender que os fatos acontecem na nossa vida, merecem a nossa percepção, merecem a nossa atenção, sem o julgamento, sem a crítica e, melhor ainda, sem que nós desejemos que seja como a gente quer. Hoje eu trabalho muito e atendo casais, ou às vezes só a esposa ou só o esposo, e o maior conflito entre os casais é exatamente a reclamação. Mas fulano não é como eu gostaria. Mas Beltrano não é como gostaria. Ela não faz o que eu gostaria que ela fizesse. Sempre o conflito está na falta de aceitação. E são casais que já estão há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos um com o outro. E eles não conseguem entender que justamente o fato de estarem juntos foi, vamos dizer, construído até pelas diferenças que um tem de gosto pessoal, de forma de se comportar ou de pensar. E aí o que acontece? Os conflitos começam a acontecer na intenção que um quer transformar o outro naquilo que ele acha que o outro deve ser, e vice-versa. Então distribui-se críticas à vontade dentro da relação, distribui-se formas de como mudar
dentro da relação, como eu vou mudá-lo, como eu vou mudá-la, como se desse jeito continua, se continuar desse jeito não vai dar certo, já estão há 10, 15 anos, mas não vai dar certo. Então é a percepção, a condicionalidade da inaceitação. Ou seja, eu não aceito. Se não mudar, não vai dar certo. E aí ficam os dias, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, as coisas não se encaixam, não há mudança e a crítica continua, e todas as manobras que a gente tenta colocar na pessoa para que a pessoa fique do nosso jeito não funciona. Por que não funciona? Porque aquela pessoa, ela é ela, única, do jeito que ela é. A única forma que eu tenho de conviver com uma pessoa, seja ela o marido, seja ela namorado, seja ela a esposa, seja ela namorada, seja ela um patrão, uma patroa, não importa, em relacionamento, a única forma que existe de convivermos na sociedade é aceitarmos as pessoas como elas são. Como elas são. Por quê? Quando eu aceito uma pessoa como ela é, eu abro um leque de habilidades neurais, emocionais, psicológicas imensas dentro de mim. São qualidades que eu tenho dentro de mim como pessoa. E eu abro esse arsenal de conteúdos que eu tenho dentro de mim para ver a pessoa como ela é e aprender a lidar com ela. Aprender a lidar com ela da melhor forma possível. Que forma é essa? Uma forma que evite o conflito, uma forma que traga harmonia. Quando eu entro em conflito, seja com uma pessoa, seja com uma circunstância, seja com um fato em si, é porque eu não estou aceitando aquilo exatamente como é. E quando eu não aceito, é porque eu já estou trabalhando com julgamento. Eu já estou julgando a situação e a pessoa e já estou sentenciando aquela situação. Aceitar é simplesmente eu entender que assim como eu sou, com defeitos, com qualidades, exatamente como eu sou, todos à minha volta são. Eu só preciso aceitar. E aceitando, eu aprendo a lidar com aquela pessoa de uma forma que traz harmonia no contexto onde eu vivo. Por que eu digo isso? Existem muitos casais e muitas situações onde nós cravamos assim o nosso foco para a pessoa mudar e a pessoa vai mudar e a pessoa vai mudar e a pessoa começa a mudar. Mas no final das contas, aquela pessoa que eu amava já não se encontra mais dentro desta que está morando comigo. E aí eu me frustro, a semelhança dos sequilhos. Muita goiabada, encheu os meus olhos de goiabada, mas foi justamente a goiabada que me enjoou. E eu então passei a rejeitar algo que eu amava comer. Entenderam a profundidade? Olhe para o seu parceiro, olhe para a sua parceira. Todos os defeitos que ela tem, aceite. Você não está concordando, aceite que é assim. É assim, é um fato. Aceite e aprenda a lidar, aprenda a conviver, cresça dentro de você mesmo em aceitação e aprenda a conviver e tudo à sua volta se tornará
harmonioso, simplesmente porque nós trocamos a concordância com a aceitação. Ótima semana para vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo.